Querido Pai que estás no céu, nós te damos graça, Pai amado, por esse momento, por essas horas especiais que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, por nos dar esta oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para fazermos análise, Senhor, dos eventos que estão ocorrendo no nosso mundo. Esteja conosco nesses poucos minutos que estaremos aqui analisando os eventos e as coisas que estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saudações e bem-vindos de volta para mais uma atualidade profética. Queridos irmãos, na última atualidade que nós apresentamos os aspectos ligados às alterações climáticas e como isso está afetando os Estados Unidos. Já não basta a crise econômica e política nesse período eleitoral que os Estados Unidos está enfrentando. Queridos, nesta mesma atualidade, nós apresentamos algo interessante relacionado àquilo que nós já conhecemos, que fechou o mundo e as fronteiras. É isso mesmo, irmão. Ele está voltando. Lembrando que do mesmo jeito que aconteceu 2 cercos em Jerusalém, o primeiro cerco já foi, a OMS anunciara que a pestilência 19 havia sido considerada como já não sendo um perigo internacional. Mas agora, vejam o que eles estão dizendo. Vimos aqui, Fox 26, doença X, a pandemia pós-Covid-19 pode atingir duramente os americanos, prevêem especialistas. Bom, queridos irmãos, nesta fonte de informação muito renomada e conhecida nos Estados Unidos e internacionalmente, eles apresentam aqui que este problema da doença X seria um problema que atingiria duramente os americanos, segundo os especialistas. Mas agora olhem para esta outra fonte de informação. Diz aí, doença X pode ser 20 vezes mais mortal que a Covid-19, diz especialista. E eles apresentam aqui 10 princípios de atualização. Eu gostaria de lembrar os queridos irmãos que na atualização passada, lemos uma declaração onde dizia que nas últimas cenas da história terrestre, grazará a guerra, haverá epidemias, pragas e fomes. Queridos, eu quero ler com vocês aqui 4 desses 10 princípios que me chamaram muita atenção. Acompanhe o que diz aqui nesta fonte de informação. À medida que a Covid-19 se transforma num problema de saúde recorrente e mais familiar, os profissionais de saúde do Reino Unido estão agora a preparar-se para uma potencial nova pandemia conhecida como doença X. Eles alertam que este novo vírus poderá ter um impacto semelhante aos da devastadora gripe espanhola de 1918 a 1920. Então, queridos irmãos, parece que não se trata apenas de uma doença que vai atingir apenas os norte-americanos. Até porque nesta informação, nós acabamos de ouvir que são especialistas do Reino Unido que descobriram esta potencial nova pandemia, conhecida como doença X. Eles continuam dizendo, especialistas em saúde estão soando o alarme sobre a doença X, termo cunhado pela Organização Mundial da Saúde. Alertam que este potencial nova pandemia tem capacidade de resultar em 20 vezes mais morte do que o coronavírus. A pandemia da Covid-19 começou em 2020 e ceifou tragicamente a vida de mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo. Agora, aqui estão os 10 principais pontos sobre a doença X. Bem amados, vocês acabaram de ver aqui que essa nova
doença, que na realidade já está sendo visto como uma pandemia, porque se fosse apenas um problema local para a nação norte-americana, não seria visto como uma pandemia. E eles estão dizendo que este novo vírus, chamada doença X, ela é 20 vezes mais mortal do que a Covid-19. Agora, queridos irmãos, será que isso nos está levando à reflexão de que teremos de voltar de novo aos lockdown? Bom, vamos continuar a analisar aqui essas informações. O segundo ponto da análise aqui desses 10 princípios que eles apresentam diz o seguinte: com base em estimativa de peritos, a doença X poderá potencialmente resultar em até 50 milhões de mortes. Deixem-me colocar desta forma: a pandemia de gripe de 1918 a 19 matou pelo menos 50 milhões de pessoas em todo o mundo, o dobro das que foram mortas na Primeira Guerra Mundial. Hoje, poderíamos esperar um número de mortes semelhante devido a um dos muitos vírus que já existe, disse ela ao Daily Mail. Então, vemos aqui, queridos irmãos, neste segundo ponto aqui que eles apresentam, dos principais pontos de atualização desta nova pandemia, desta nova doença, é que ele tem um potencial de resultar em até 50 milhões de mortes, queridos irmãos, superior aos que causou o Covid-19 desde 2020. E eles comparam aqui que o índice de mortalidade é comparado aproximadamente à Primeira Guerra Mundial, que foi o dobro desse número de 50 milhões. Queridos, significa dizer que o que está para vir é algo tremendo, pior do que aconteceu. Lembrando que no cerco de Jerusalém, meus amados irmãos, a coisa aconteceu mesmo. O primeiro cerco não trouxe os efeitos que são registrados no segundo cerco. Mas vamos continuar analisando aqui esses pontos. Em resposta à doença X, afirmou este homem que tem esse nome aí, o mundo terá de se preparar para campanhas de quê, irmãos? Campanhas de em massa e entregar as doses em tempo real. Então, irmãos, isto significa dizer que nós estaremos voltando outra vez naquela situação que todos nós já começamos. Eles estão dizendo que o mundo terá de se preparar para uma nova campanha massiva de quê? Da picada, aquela picada que vocês já sabem, eu não posso mencionar aqui porque senão pode ser censurado. Vamos para o quarto princípio que eles apresentam aqui dessa nova doença X. De certa forma, tivemos sorte com a Covid-19, apesar de ter causado 20 milhões ou mais de mortes em todo o mundo. A questão é que a grande maioria das pessoas infectadas com o vírus conseguiram recuperar. Imagine a doença X é tão infecciosa quanto o sarampo, com a taxa de mortalidade do ebola, 67%, em algum lugar do mundo, está se replicando e mais cedo ou mais tarde alguém começará a se sentir doente, queridos irmãos. Vejam o que eles estão dizendo, queridos irmãos. Eles estão afirmando isso. Agora, eu sinceramente fiquei impressionado quando eles trazem aqui a informação de que terão de voltar ao princípio do passado, que é o que, irmãos? De preparar campanhas da picada. Isso mesmo. Mas dessa vez de uma forma massiva. Agora, no quinto ponto, eles dizem o seguinte: o aumento dos surtos, segundo este nome que está aí, é atribuído a quê, irmãos? A tendência crescente de mais pessoas se reunirem
em áreas urbanas. Ela também enfatiza que a destruição contínua de milhões de hectares de habitat natural todos os anos contribui para este aumento. Eu penso que para nós não é estranho. O que é que eles estão querendo nos mostrar aqui, queridos irmãos? Então nós vemos aqui a conexão entre a pandemia e as alterações climáticas. Porque eles estão dizendo que essa cientista também enfatiza que a destruição contínua de milhões de hectares de habitat natural do meio ambiente estão na causa do aumento dessas epidemias. Queridos, eu quero convidar vocês a acompanharem e assistirem esse vídeo. Enquanto a pandemia de Covid-19 está quase no fim, os profissionais de saúde em todo o mundo estão se preparando para uma potencial nova pandemia. A doença X pode causar a próxima pandemia e ceifar 50 milhões de vidas. Esse é o alerta de um importante especialista em saúde do Reino Unido. Poderia ser 20 vezes mais mortal que o vírus corona. Para colocar as coisas em perspectiva, a doença X poderia ser tão infecciosa quanto o sarampo, com a taxa de mortalidade do Ebola, que é de 67%. O que exatamente é a doença X? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o termo representa o conhecimento de que uma epidemia internacional grave pode ser causada por um agente patogênico, atualmente desconhecido por causar doenças humanas. Pode ser um novo agente, um vírus, uma bactéria, um fungo, sem qualquer tratamento conhecido. O Organismo de Saúde Global classificou a doença desconhecida entre Covid-19, Ebola, Nipah e o Zika, e já causou mortes generalizadas durante surtos. Basicamente, quem adicionou a doença X à lista de doenças prioritárias? Então, como alguém pode permanecer seguro diante da doença X? De acordo com especialistas em saúde, a estratégia de contenção e mitigação envolve o desenvolvimento e implementação de diretrizes internacionais uniformes, imediatas e apropriadas. Restrições de viagem, incluindo triagem rigorosa nos aeroportos, precisam ser implementadas para conter a propagação do patogênico X através das fronteiras. Também requer uma abordagem colaborativa de líderes globais, cientistas, epidemiologistas e especialistas em doenças infecciosas para investigar e controlar e eliminar a doença X. Testes generalizados e em massa, vigilância e rastreamento agressivo de contratos são ferramentas eficazes para conter qualquer situação semelhante a um surto em tempo hábil, ao mesmo tempo que estão trabalhando com cientistas para desenvolver uma nova fórmula personalizável para a criação de uma vacina para que, quando ocorrer um surto, eles possam sequenciar a genética única do vírus que causa a doença e conectar a sequência correta na plataforma já desenvolvida para criar uma nova vacina. Até agora não foram identificados os sintomas específicos da doença X, porque a doença é conceito e não um diagnóstico concreto, mas os especialistas alertam que este novo vírus poderia ter um impacto semelhante ao devastador gripe espanhola de 1918. Então é seguro dizer que teremos de tirar o pó das nossas máscaras em breve. Conforme vocês acabaram de ver nesse vídeo, eles apresentam aqui algumas coisas bem interessantes que me chamaram a atenção, queridos irmãos. Eles disseram que medidas imediatas e apropriadas de restrições a quê, irmãos? A viagem, incluindo o quê? Triagens rigorosas. Não é isso que nós vimos no período da pestilência 19, nos anos 2020? E outra coisa que me chamou a atenção é que eles dizem aqui que para eliminar a doença X, que estará se generalizando em massa, vigilância, rastreamento agressivo de contactos seriam ferramentas eficazes para conter qualquer situação semelhante a um surto em tempo hábil. O que eles estão dizendo que vão usar, queridos irmãos? Vigilância, controle, rastreamento, que irmãos? Agressivo. Irmãos,
Vocês sabem que quando aconteceu o segundo cerco, Tito, quando volta para cercar Jerusalém, os romanos foram mais agressivos. E foi exatamente neste período em que milhares de pessoas foram mortas em Jerusalém. O espírito de profecia, no grande conflito, diz que as pessoas que se esconderam no templo, no santuário, foram mortas. E o sangue jorrava, descendo pelos degraus da escada do santuário, do templo, como se fosse água jorrando. Meus queridos irmãos, precisamos estar nos preparando para o que está a vir diante de nós. Antes de terminar, gostaria de ler duas declarações do Espírito de Profecia. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com um veneno fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro. O que é que a serva do Senhor está dizendo aqui, queridos irmãos? Que Deus não estará impedindo que os poderes que estão atuando nas trevas levem avante esta obra, infectando o ar com doenças, com epidemias, com vírus. Porque isso, conforme nós lemos, é uma demonstração dos resultados das gotas da taça da ira de Deus que está sendo borrifada sobre a terra, queridos irmãos. Por isso, precisamos nas nossas vidas nos consagrar, permitirmos que o sangue seja colocado nas nossas vidas como o sinal para não sermos destruídos, tal como o povo de Israel. O sangue lhes serviu por sinal quando o anjo da morte desceu sobre o Egito. Queridos irmãos, será que estamos gemendo e suspirando pelos pecados que estão acontecendo no mundo e na igreja, a fim de sermos selados pelo homem vestido de linho que estava com um tinteiro, de acordo com Ezequiel capítulo 9? E quando este anjo da morte, quando estas pragas começarem a atingir a terra, não sermos atingidos? Vamos ler a última declaração. As fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas, perigos provenientes dos poderes de fora e de atuações satânicas por dentro estão por toda parte ao nosso redor, mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Amém, queridos irmãos? O que é que a serva do Senhor diz? Que essas pandemias farão o quê, irmãos? Essas epidemias farão o quê? Arrebatarão milhares de vidas. Queridos, que possamos nós estar nos preparando para esses momentos probantes na história do nosso mundo. Nós sabemos que Jesus deixa bem claro que depois destas coisas, odiarão vocês, matar-vos-ão por causa do meu nome. Que cada um de nós esteja buscando a preparação adequada para estes momentos difíceis. Porque daqui a pouco, queridos irmãos, não sabemos quando, porque eles não estão anunciando uma data precisa, tal como aconteceu no primeiro cerco. Fomos apanhados de surpresa. Então, queridos irmãos, que cada um de nós esteja se preparando, porque o Senhor Jesus está voltando e precisamos estar nos preparando para que possamos sair ileso diante desta crise que se avizinha. Que Deus possa abençoar a todos. Estaremos juntos na próxima atualidade profética, se Deus quiser. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos.